Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula sobre aspectos na estruturação social. Iremos falar hoje novamente da continuidade sobre essa temática que foi iniciada pelo professor João Pedro na aula passada. Vamos dar uma retomada do que ele já explanou para a gente. Ele apresentou para vocês como que cada professor irá ministrar nessa aula, que vamos dividido em 6 temas principais, onde ele começa explicando o que é uma classe social, que é uma divisão de grupos que compartilham do mesmo interesse e apresentam situações socioeconômicas semelhantes, e deixamos o nomadismo para vivermos em grupo, buscando consciência de poder. Então, a classe social é aquele grupo que, perante a sociedade, já, já se tem vamos dizer, uma divisão, correto? Na aula passada foi explicado mais profundamente. Dando continuidade a autotemáticas, ele veio apresentar alguns pontos sobre alguns pensadores. Ele trouxe para a gente o que é classe social segundo Marx, e também o que é classe social sobre o pensador Weber e Durkheim. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre cada um desses pensadores, que enriquece muito na nossa vida, ok? Depois vamos continuar falando sobre a nossa realidade, né, que é a classe social no Brasil, onde consideram um problema de ascensão, devido a ser um país emergente, um país que está crescendo economicamente no mundo, sem previsibilidade e com poucas oportunidades, apesar de estar crescendo economicamente, mas ainda se tem uma grande dificuldade em gerar oportunidades de emprego e outros tipos de oportunidades, tanto financeiramente como na educação. Pelo IBGE, a gente tem uma classificação de 5 tipos de classes sociais, correto? Que é a B, a C, a D e a E. E com isso a gente tem que pensar, qual classe social eu me pertenço? Então, eu volto a vocês questionarem aí em casa que tipo de classe social vocês lhe pertencem. Qualquer coisa, galera, pega esse valor aí, salário mínimo, e multiplica, vê em qual classe você se encontra. Eu fiz isso, e vocês já fizeram? Dando continuidade sobre a questão financeira, a gente vem, o professor João veio relatar novamente sobre o que é a linha da pobreza, onde é um tema se debatido muito ainda aqui no Brasil. Infelizmente, ainda temos muitas pessoas que estão abaixo dessa linha da pobreza, e é um de grande preocupação para a sociedade. Principalmente nesse momento que estamos vivendo sobre a pandemia do coronavírus, se teve muitas pessoas que acabaram perdendo seus empregos, perdendo as oportunidades por causa da economia, que teve uma grande queda, infelizmente. E por isso, pelos estudos pela FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, se teve triplicou, né, a quantidade de pessoas nessa linha da pobreza, onde que alguns anos atrás a gente estava quase chegando ao zero da linha da pobreza, só que agora a gente teve uma caída brusca. Ele também falou um pouquinho sobre crises humanitárias, onde, desculpa, são problemas corriqueiros, vamos dizer tecnicamente, onde vem a condenar por algum tipo de catástrofe, né? Ou questões de saúde, de economia, de política, e onde acaba ocasionando muitas mortes, infelizmente, né? Como desastres naturais, que como podemos trazer para os dias de hoje, no Haiti, que novamente se teve um terremoto e teve muitas pessoas mortas, e está um caos no país. E onde o Brasil já se tem uma grande parceria já há muitos anos com a Haiti para ajudar lá. Alterações ambientais, guerras, pandemia que a gente está vivendo ainda hoje. Guerras, por exemplo, vamos trazer ali na Síria, no Paquistão, onde se tem uma grande guerra, muitas pessoas fogem do país para conviver. E no dia de hoje, como relatei, o Covid-19, que vem causando muitos problemas sociais na nossa sociedade, né?
E o conflito o mais atual é o Talibã assumindo o poder no território do Afeganistão. Então ali já criou um caos, infelizmente. E agora vamos trazer para as aulas de hoje. Quero deixar umas boas-vindas novamente para a nossa aula, tá? Vamos falar um pouquinho sobre, dar uma continuação, o que, que é, alguns conceitos para a gente se entender sobre um pouquinho da nossa sociedade. Um conceito que a gente trouxe é segregação. Ela vem do latim, que é uma língua morta, que da palavra segrego, que tem no seu significado separar do rebanho. Como assim separar do rebanho? Ela é imposta no nosso meio, no nosso espaço, diretamente, assim que a gente vê no nosso dia a dia, ou indiretamente. E isso acontece, ó, galera, desde os primórdios, ó, desde ali da Grécia Antiga, onde as pessoas, as mulheres, não poderiam participar de algumas coisas, acabam afastando, separando essas mulheres, outros tipos de pessoas. No nazismo se teve uma grande segregação, onde muçulmanos, judeus, se teve separado da sociedade, o apartheid, onde as pessoas eram totalmente segregadas, não poderia viver em certos lugares, frequentar certos lugares porque eram regiões de pessoas brancas, né? E se a gente trazer para a nossa sociedade brasileira, a gente pode trazer ali no período da escravidão aqui no Brasil, onde depois da criação da Lei Áurea pela princesa Isabel, ela foi se criou uma liberdade para os escravos, só que tá, esses escravos foram para onde? Para o meio da rua. E para onde a população rica empurrou esses escravos? Para a costa, ali onde se tem os lugares com menor tipo de estrutura e onde são espaços favelizados, que hoje a gente conhece como favelas. Em todas as nossas regiões do Brasil existem essas favelas, mas principalmente ali no Rio de Janeiro é muito mais conhecido, né? E eu trouxe uma frase para a gente refletir um pouco. Segregar é a maior incipiência a se cometer, unamos. Então, segregar é um dos maiores erros a se cometer. Então, a gente tem que se unir. E com a união faz a força. E vamos dar continuidade na nossa temática. O que é desenvolvimento humano? O desenvolvimento humano é definido pelo Programa das Nações Unidas, um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidade e oportunidades para ser aquilo que desejam, sendo muito além das questões financeiras. Desenvolvimento humano são como que a pessoa consegue se desenvolver através da sociedade, o que a sociedade ajuda a desenvolver o humano para conquistar tudo que ela quer. E com isso se teve a criação do Índice de Desenvolvimento Humano, que onde novamente a gente reforça que vai muito além da questão financeira. E por isso teve essa criação do Índice de Desenvolvimento para ser ao contrário do PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Índice de Desenvolvimento Humano foi criado pelo indiano Mahubi Waki e também com o economista Amartya Sen, que ele ganhou o Nobel da Economia em 1998. É um cara muito incrível, assim. Por ser reconhecido como um ganhador de Nobel, ele é incrível. Ele vai, esse índice, ele tem uma visão muito ampla, onde ele vai trazer algumas perspectivas para se entender o desenvolvimento humano, porém, ele não abrange uma totalidade. Por quê? Esse índice de desenvolvimento humano, o cálculo dele não inclui a felicidade, que hoje em dia se tem um cálculo que a gente consegue estipular, vamos dizer, a felicidade de um país, a democracia, a equidade e entre outros temas que deveriam se trazer pelo IDH, só que quem sabe um dia tragam para a gente entender mais um pouco da sociedade, né? O IDH ele tem três bases, vamos dizer: a saúde, a educação e a renda. A saúde, eles analisam uma vida longa e saudável, e eles
como assim uma vida longa e saudável? Eles vão olhar pela expectativa de vida do país. Como que a alimentação, como que a vida saudável faz prolongar aqueles habitantes daquele país pela expectativa de vida. A educação ela é calculada pela medida de anos de educação recebida durante a vida por pessoas a partir de 25 anos ou mais. E também tem uma expectativa de anos de escolaridade para crianças na, na idade de iniciar a vida escolar. Então, eles vão calcular quantos anos as pessoas de 25 anos para cima estudaram, teve sua vida na área, quantos anos eles estudaram, e também eles vão calcular normalmente quantos anos uma criança que entrou no período da educação certa, que, se não me engano, é a partir dos 4 anos, até quantos anos essa criança vai estar estudando. Então, é tudo base de um cálculo. E, por fim, a renda. Eles vão analisar o padrão de vida medida pela renda nacional bruta per capita, que é o poder de paridade de compras. Eles vão analisar o quanto que uma pessoa consegue gastar ou consegue viver por pessoa, através desse cálculo de renda nacional bruta por pessoa. Ok? A gente tem outros tipos de ramificações do IDH. A gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano ajustado à desigualdade. É basicamente o mesmo cálculo do IDH, só que eles vão pegar alguns níveis de desigualdade e vão subtrair. Então, se tem uma oscilação. Alguns países descem, outros países sobem, porque é descontado. Quando o país é muito desigual, ele reduz a nota. Tem o índice de desigualdade de gênero, onde eles vão analisar a questão das mulheres. Se elas estão... se tem algum tipo de desigualdade naquele país, entre o homem, entre a mulher, entre as outras comunidades. E também temos o índice de pobreza multidimensional, onde eles vão calcular a pobreza naquele país. Então, quanto mais a pobreza tiver naquele país, maior é a nota do país. E quanto menos pessoas pobres perto da linha da pobreza ou abaixo da linha da pobreza, a nota dele é menor. Então, é calculado de 0 a 1. O 0 é o número de pessoas, países que não têm pobreza. E o número 1 é o número maior que vai traçar a linha da pobreza. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Estados Unidos tem 0,03. Então, é um país que tem poucas pessoas no nível da pobreza. E na Venezuela tem 0,93. Então, esse país tem muitas pessoas na linha da pobreza. Isso é um exemplo, tá, galera? E também aqui no Brasil, a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, onde eles vão analisar a base, usando a mesma base do IDH mundial, nos nossos municípios. Depois de todos os IDHs no mundial, se cria um relatório desse desenvolvimento humano, onde é meio que um livro, uma revista, onde ele vai apresentar todos esses dados e depois eles vão trazer debates para estudiosos debaterem sobre o que pode se melhorar naqueles países, na nossa sociedade. Trouxe para vocês um site incrível, super dinâmico, para vocês conhecerem, que é o Atlas BR, onde ele vai apresentar para vocês algumas funções, algumas informações sobre o IDH aqui do Brasil, das nossas capitais, dos nossos municípios. Hoje, no IDH de 2012, o nosso PIB, o nosso IDH, gira em torno de 0,778. Então, é considerado um IDH alto, tá bom, galera? Só que em anos se tem um novo cálculo. Então, pode ser que o Brasil suba, pode ser que o Brasil desça. No nosso IDH nacional, o Distrito Federal, a capital federal, tem seu maior IDH, girando em torno de 0,850. Lembrando, bom que eu já trouxe esses dados aqui. O mais próximo de 1,000
o IDH é maior. E quando é de 0, e quando chega a 0,0 alguma coisa, o IDH é baixo. Só para vocês entenderem. Então, vem liderando o Distrito Federal, São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, que são grandes capitais, né? Então, ali, principalmente a região do Sudeste e região Sul e o Centro-Oeste, se tem um grande IDH. Já nossas regiões do Nordeste e do Norte, infelizmente, o IDH é muito baixo. Venho trazer agora também para vocês analisarem um pouquinho sobre o IDH das regiões metropolitanas, que são as grandes cidades. E vem liderando por Florianópolis, em Santa Catarina, com IDH de 0,840. E se você analisar novamente, são regiões, infelizmente, vamos dizer, que não são regiões do norte e do nordeste. É apenas o top, vamos dizer, o top 10 são de regiões do sudeste, principalmente, e do sul, que tem uma grande economia, um grande desenvolvimento. E por fim, eu trago para vocês, usando a fonte da CNN Brasil, onde ele vai trazer o IDH mundial de 2019, que é o mais atualizado, onde vai trazer alguns estados, alguns países da classificação. Por muitos anos, a Noruega, a Suíça e a Irlanda vêm liderando esse ranking já há muitos anos. A Noruega, a Suíça e a Irlanda estão no nosso top 3, vamos se dizer. E o IDH do Brasil, em 2019, foi 765, ocupando a 84ª colocação. Então, galera, deixe no chat aí dúvidas, perguntas, sugestões. Estarei respondendo vocês. E eu espero encontrar vocês na nossa próxima aula. Beleza? Dúvidas, mandem aí perguntas que irei responder vocês. Obrigado por ter separado um pouquinho do tempo de vocês para estar acompanhando essa aula. Um grande abraço e é nóis!